Vou repetir, hein? A paz do Senhor, meus irmãos. Muita alegria, né? Nós estarmos aqui de volta na casa do Senhor. Deus colocou algo aqui no meu coração, vou compartilhar, sobre a unidade do corpo de Cristo. Na verdade, desde o final do ano passado, Deus tem me ministrado e eu tenho visto, irmãos, o quanto essa questão da unidade, o quanto a questão de unidade, orar em unidade, olhar para o mesmo lado, ter a mesma visão, o quanto isso é abençoador para nossas vidas. O quanto isso é abençoador para um casal. O quanto isso é abençoador para uma igreja. Você ter a mesma visão. Eu sempre falo que divisão são duas visões, né? E a visão ali, una, é uma mesma visão. E esses dias nós estávamos até conversando sobre casamento, né, irmão Dário? E quanto é importante um casal olhar e planejar e sonhar e orar em uma mesma visão. Então as coisas fluem, andam muito mais rápido. E a unidade do corpo? E a unidade aqui do corpo de Cristo? Como é uma igreja que verdadeiramente serve a Cristo, uma igreja que verdadeiramente cresce? Fique de pé, vamos acompanhar aqui Coríntios capítulo 1 e o verso 10. Paulo ele faz um apelo aqui à união. Olha que interessante esse versículo. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais a todos o quê? Uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes seja unido em um mesmo pensamento e um mesmo parecer. Olha essa versão aqui dos slides aqui. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todas as mesmas coisas, né, que vocês falem a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejam inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Amém, igreja? Feche seus olhos, vamos agradecer a Deus, porque nós estamos no primeiro culto, né? Primeiro culto do ano, após o Réveillon, e eu quero te dizer que esse vai ser apenas mais um culto de centenas que você vai participar junto com a sua casa no ano de 2024, diga amém, e você vai participar desses cultos com saúde, amém? Você vai participar em unidade, porque nós declaramos aqui que o ano de 2024 vai ser um ano extraordinário para a nossa casa. Então, ali não vai olhar a doença, para a nossa casa não vai ter inveja, setas malignas, todas que são direcionadas ali pelo maligno, não irão atingir o nosso lar. Amém, igreja? Maravilhoso Deus, Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua presença. Nós somos carentes nesse momento, Senhor, que tudo que venha do alto, Senhor, ela seja, meu Pai, preenchido nossos corações. Nós somos carentes do teu amor, somos carentes da tua face, somos carentes, Senhor, meu Pai, da tua presença, nós necessitamos da tua presença. Eu te agradeço por cada pessoa, nos ajuda a ter mais unidade, nos ajuda a ter mais união, nos ajuda a ter a mesma visão, nos ajuda, Senhor, a olhar, como diz a tua palavra, para um lugar uno, Senhor. Eu sei que existe, meu Pai, existe um poder, existe um princípio que nos conduz a essa união, e por isso eu te peço, fica conosco, é o que eu te peço em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Poder sentar, já pode passar aí. Amados, no ano de 1912, todos nós conhecemos uma das maiores tragédias náuticas da humanidade. Em 1912, ali no Atlântico, nós já assistimos o filme, teve irmãos aqui que vão rir agora, até choraram quando o Leonardo DiCaprio morreu. Foi o irmão Dário. Ali houve o naufrágio de um grande navio chamado Titanic. Então, das 2.227 pessoas, apenas 705 pessoas foram salvas. Eu vou repetir, irmãos, olha isso. De 2.227 pessoas, apenas 705 pessoas foram salvas. E agora, recentemente, muitas perícias, tem alçapão, né? Tem aquelas salas, se você conhece um pouquinho
da mecânica náutica. Meu pai, ele era marinheiro, tinha vários, ele comprava vários barcos e a gente navegava. Nós somos lá do norte, né? Então é natural o seu pai ter um barco, o meu cunhado ter uma lancha, a gente sempre anda, então nós conhecemos muito. Dentro de um barco, irmão, é muito difícil um barco, ele pode virar de cabeça para baixo, mas um barco ir para o fundo é mais complicado, é mais difícil. Então, o que é que os pesquisadores eles perceberam? Que o Titanic, ele só afundou porque, incrível que pareça, o Titanic ele partiu no meio. Você sabe dessa história. Houve uma divisão, e por conta dessa divisão, ele partiu, e ali uma parte imediatamente afundou, e depois essa outra parte, o bico, a polpa do navio fez assim, e ele também afundou. E aí, apenas de 2.227 pessoas, apenas 705 pessoas. Mas o mais interessante dessa história é que logo após o naufrágio, essas 700 pessoas, 705, elas foram resgatadas por um navio, que houve uma comunicação e esse navio chegou próximo do naufrágio. Então, o que é que nós podemos concluir aqui, amados? Se não houvesse a divisão, o racha, esse navio, bem provavelmente, ele iria ficar ali pelo menos uma parte, durante muitas horas, o navio dessa dimensão, ele iria ficar ali pelo menos muitas horas para afundar. Mas como houve a divisão, houve ali o racha, esse navio ele foi para o fundo do Oceano Atlântico, a mais de 5.000 metros de profundidade. Então, o que eu tiro daqui? Eu estava pensando hoje nisso, orando a Deus. Amados, então, o princípio aqui Jesus, eu vou falar lá no final, que ele falou isso, olha, um reino subdividido, um reino que é dividido, ele não tem como prevalecer. Uma amizade que você vira as costas e fala mal de ti, um marido, uma esposa, uma diretoria de um trabalho, de um negócio, onde não há ali uma unidade, onde não há verdadeiramente amor e união, aquilo está fadado ao fracasso. Nós podemos aqui lembrar de famílias, nós podemos lembrar aqui de empresas. Nós tínhamos ali no Pará uma empresa chamada Yamada. Quando o pai morreu, irmãos, era uma rede, a maior rede de supermercado do Pará. Quando o pai, que era um japonês, morreu, então os filhos falaram, olha, nós não temos interesse em continuar um negócio super próspero. Aquele negócio hoje faliu, não existe mais a Yamada. Existe a Yamada? Não existe mais. Irmãos, e os mercados já eram igual o dia a dia, daquela época. O mercado Yamada, hoje tem o dia a dia. Então lá no Pará, se você for pesquisar a palavra Yamada, lá era quase um quarteirão de lojas muito grandes. E veio a ruína, porque aquela família ali, ela resolveu dividir. Então, geralmente, quando há uma herança, e aí cada filho briga por uma parte da herança, há uma divisão, e aquela família enfraquece, aquela família se afasta. Então, existe um princípio aqui no naufrágio do Titanic. É por isso que Paulo ele fala, eu rogo, porém, irmãos, pelo nome do Senhor, ele está rogando, ele está clamando, que haja em vocês a mesma visão, o mesmo olhar, que vocês andem juntos. Porque, irmãos, existe uma consequência, existe algo muito perigoso na desunião, existe algo perigoso em duas visões, existe algo que é uma consequência muito grave. Então, pode passar aí, por gentileza. Passando isso, Martin Luther King, ele fala, uma das frases que eu gosto de falar, repetir dele, nós aprendemos a voar como os pássaros, a nadar como os peixes, mas não aprendemos a conviver como irmãos. Você entendeu isso? Nós aprendemos, quando nós estamos lá em cima, né, a 30.000 pés de altura, nós olhamos lá os rios, nós olhamos o oceano lá de cima, aquela coisa azul. Eu fico imaginando, como é que um ser humano, ele conseguiu elaborar aqui a estrutura desse avião, e eu olho para a asa, a velocidade, o avião ele gasta a sua maior energia quando ele sai. É o maior risco, eu não quero te deixar com medo, mas o maior risco do avião é quando ele está
decolando, é a decolagem. A aterrissagem não, quando ele alcança 3.000 pés ali de altura, estabilidade, voo de cruzeiro, tranquilo. Mas o maior combustível, a maior força dos dois motores é quando ele está ali na decolagem. Então, eu fico olhando, nós aprendemos a voar, aprendemos a tecnologia, a supersônica, nós tivemos vários tipos, mas nós não aprendemos. E aí tem um submarino, aprendemos a ter lancha, jet ski, e o ser humano foi lá com os submarinos, até outro dia, aqueles ricos, né, que foram lá no Titanic, né, por falar em Titanic, eles afundaram porque eles foram caçar coisas. Existe um princípio aqui, esqueci aquela cápsula, vocês sabem, né? Aquela cápsula lá, eles foram atrás do passado, né? Interessante, eu estou lendo, fazendo a leitura, já estou lá no livro de Gênesis, e lá a mulher de Ló, ela foi olhar para trás, né, e ela virou uma estátua de sal, traz vários princípios aqui para a nossa vida. Então, o ano de 2023, irmãos, graças a Deus, ele ficou para trás. O que Deus vai fazer de novo, diga amém, em nome de Jesus, está aqui. O que Deus vai fazer vai ser no ano de 2024. Quem crê nisso, diga amém. Nós aprendemos a voar, aprendemos a andar, né, na velocidade do som, mas olha só o que esse homem, ele teve esse pensamento. Não, mas nós não aprendemos a conviver como irmãos. Então, pode passar, existe um grande equívoco e um grande erro da igreja. Pode passar aí, meu filho. Um dos maiores erros da igreja são, não estou falando da DAC, porque graças a Deus, irmãos, nós temos uma igreja em unidade. Nós falamos de unidade, nós pregamos sobre unidade, e eu peço que a sua casa seja, em nome de Jesus, o ano da unidade na sua casa. Um ano que vocês vão andar na mesma visão, na mesma sintonia, na mesma leitura talvez da Bíblia ali, no mesmo propósito de buscar a Deus. Olha, nós vamos para a casa do Senhor? Vamos. A Giovana acabou de chegar. Ela está trabalhando agora, como ela estava de férias, ela está trabalhando em dobro. Quando ela vai trabalhar, quando eu acordo, ela já saiu, ela sai muito cedo e chegou ainda agora, fazendo comida, porque a secretária ainda não voltou. E aí eu falei assim, você vai para a igreja? Eu falei, vou. E ela estava lá fazendo comida, esse horário que acabou de chegar e está ali. Que nós possamos, no ano de 2024, sanar qualquer tipo de divisão, qualquer tipo de problema entre famílias, irmãos. Nós precisamos, pastor, a pior coisa é na festa de família, lá no final do ano, sempre dá um BO. Acho que nós precisamos, às vezes, agora ser o apaziguador. Na tua família tem problema? Pois é, na minha tem, não sei se na tua tem. Lá no Natal, meu irmão, que eu sou quase gêmeos com o irmão, eu brinquei com ele, queria ficar triste comigo. Eu falei assim, rapaz, para com isso, você é o meu irmão mais bonito. Eu quebrei ele, fui brincar com ele, eu já vou embora. Eu falei, ei, não vai embora não, tu é o meu irmão mais bonito. Aí pronto, veio, me abraçou, quebrando qualquer tipo de ódio, você pedindo desculpa, o que você falou, Dário? Que a gente tem que recuar, uma frase que você tem para você, está até no seu WhatsApp. Casamento não é fácil porque eu sou difícil. Vamos repetir isso? Casamento não é fácil porque eu sou difícil. Isso é muito interessante, né? A autorresponsabilidade. Então, nós temos que entender, fica mais fácil quando a gente, ao invés de apontar o dedo, olhar que quando a gente aponta, tem 3 aqui apontados para a nossa direção. É a questão da autorresponsabilidade. Um dos maiores erros da igreja, né, a divisão ou a falta da unidade. A divisão, ela é um inimigo silencioso. Você está entendendo isso? Diga amém. A divisão, a falta da unidade, são elementos na igreja, irmãos, silencioso. É um pouquinho ali, né, um mexerico ali. Olha, você viu ali a irmã Arleia, né? Como ao invés dela, não estou te chamando a atenção não, tá, irmã? Né? A irmã Arleia, ao invés de colocar o cabelo da cor X, ela veio com cabelo preto hoje. Então são pequenas coisas. Inimigos silenciosos. Eu acho que eu vou trazer uma mensagem aqui no domingo, no próximo, sobre
inimigos silenciosos ou inimigos da alegria. É uma mensagem muito gostosa. Inimigos da alegria é uma mensagem fantástica. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. São inimigos silenciosos que tentam ali. Irmãos, você fala assim, pastor, deixa eu sair um pouquinho aqui, que isso aqui é interessante. Pastor, eu tenho passado por tanto conflito na minha mente, tantas acusações. Pois é, todos nós passamos por isso. Todos nós passamos por isso. Existe um princípio para eu vencer isso diariamente? Existe, irmãos. A palavra de Deus, ela vai te instruir. Então, quando eu trouxer essa mensagem sobre inimigos da alegria, você vai entender muita coisa. Então, Romanos capítulo 16, 17, ele fala assim, de novo, exorto-vos, irmãos e irmãs, a ter cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos em seu caminho, que são contrários ao ensino que vocês aprenderam. Irmãos, nós já estamos cheios de instruções, já estamos cheios da palavra, já foi liberada a palavra rema, Deus já usou pessoas para falar conosco, já temos instruções, mas às vezes nós não temos cuidado com algumas vozes. E aqui o autor de Romanos, ele fala, cuidado com aqueles que causam divisões. Amados, existe algo devastador, e a Bíblia repudia, é aquela pessoa que vem para separar irmãos, para falar, olha, fulano de tal fez assim contra você, ciclano fez assim. Essas pessoas, elas são repudiadas na palavra do Senhor. Então, é um pecado aqui sem tamanho. E o apóstolo fala, olha, cuidado. Eu tenho certeza que isso já aconteceu no ambiente de trabalho, talvez com você. Já aconteceu na igreja, talvez com você. Alguém que te minou, alguém que aumentou. Pastor, eu pequei, tudo bem, mas o irmão falou que eu aqui assaltei irmão, aumentando, né? Irmão furtou alguma coisa ali da igreja, descobriu, mas chegou a informação já que o irmão assaltou o Banco Central. Aquele aumento, aquela coisa assim, para dar uma ênfase. Outro dia, eu estava numa reunião, aconteceu algo assim na família de morte. Aí vieram 3 pessoas avisar. Foi até o meu cunhado. Vieram 3 pessoas avisar. Aí ele olhou assim, gente, mas precisa, por que vocês vieram as 3 avisar? Por que isso? Porque geralmente, você vai ver isso muito na mídia, né? São as notícias ruins que dão audiência. Satanás, ele sabe disso. Então, se você abrir, é um conselho que eu te dou, não assiste. Irmão, você assiste aquele jornal pela manhã, como é o nome, Giovana? Aquele jornal lá. Aquele jornal lá pela manhã, da Globo lá. Posso até ser processado, né? Mas, irmãos, não sei o que, do fulano que foi estuprado, do fulano que aconteceu um acidente, da família que morreu incendiada, e as pessoas ali, audiência total, e a tua mente sendo bombardeada, nós vamos dando ouvidos a isso. Então Paulo, ele fala que a palavra de Deus fala, olha, cuidado, irmãos, já não basta as vozes internas. Que isso, pastor, irmãos? Aquelas vozes que a gente está ali, amanhece bem, de uma hora para outra, parece que aquela angústia, algo assim ruim, é ou não é, irmãos? Nós somos seres humanos. Existe, em casamento eu falo muito isso. Então já não basta aquelas vozes, às vezes, junta com cansaço, junta com tudo. Aí Paulo fala, cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos em seus caminhos que são contrários ao ensino que você aprendeu. Amém? Quem entendeu isso, diga amém. Então tem uma mãozinha aqui, então cuidado. Irmãos, pode passar o próximo slide. Existem famílias de pastor, a minha esposa, ela é blindada, graças a Deus por isso, e eu também, como eu comecei a pastorear muito novo, aos 20 e poucos anos, já tenho 44, vou fazer 45, a gente vai blindando, mas olha, existem pastores e líderes que não conseguem blindar o seu coração. Então, essa divisão, ela aflige, olha só, e desanima os crentes. Olha só o que a divisão causa, lá no ambiente de trabalho ou aqui na igreja. Aflige e desanima os crentes maduros, é ou não é? Irmãos, crente maduro, eu estou falando de pastores antigos, líderes, cantores, quando lança uma calúnia, quando lança ali uma palavra contra aquela igreja, desanima, aflige e desanima os crentes maduros. Nós já vimos aqui pastores
Quando eu falo aqui, não é aqui, tá, gente? Já vimos aqui no Brasil e fora do Brasil, pastores de 40, 50 anos, 62 anos, cometendo suicídio. Isso aqui teve uma raiz. Isso aqui teve uma flechada, teve alguma coisa que foi minando aquele pastor, que foi falando da filha, que foi falando do filho, que foi falando da esposa, que foi falando da roupa, que houve aquela divisão, aquela pressão. Então, olha o que causa. E também, e os novos? Uma pessoa que chega na igreja e a pessoa fala, e entra numa rodinha, onde estão falando aqui da Gleice, Ministério de Louvor do Carlos, aquela pessoa que entra com todo o amor, entra, esse ano vai ser o ano da minha vida, eu encontrei a santidade, eu encontrei uma igreja, e aí a irmã está falando, olha rapaz, fulano de tal assim, nem sabe, eu acho que até bebeu champanhe na virada, está falando mal aqui da pessoa, então desanima os novos, ele desanima os crentes maduros e também desilude, deixa desiludido, né, os novos crentes, causa estrago na vida dos pastores e da sua família. Irmãos, você sabe de história. Eu, graças a Deus, apesar de muitas das vezes a gente fica pensativo, mas graças a Deus o Senhor me blindou em relação a ataques. E outra coisa, eu sou muito, para a honra e glória de Deus, eu sou muito amado por essa igreja. Eu não tenho adversários aqui, eu não tenho oposições aqui, nós somos muita gente. Mas graças a Deus, pelo menos eu penso, né? Eu penso dessa forma, porque eu sou muito aberto e os irmãos têm muito acesso a mim. Eu não sou um pastor estrela, todos têm muito acesso. Pastor, eu não gostei de tal coisa, eu falei, então eu vou melhorar. Se eu estou errado, eu vou melhorar. Nós vamos ajustar isso aí. Então, mas você talvez conheça um pastor, se eu for chamar aqui, o irmão Dário é bom de contar história, é por isso que eu levo ele para as viagens, vai contando todas as histórias aí, e se eu chamar aqui, irmãos, vocês vão contar a história de pastores que se frustraram, pais, famílias, líderes que saíram feridos. Eu vou contar apenas uma para vocês. Conheci um pastor, ele é contemporâneo, está à beira da morte hoje, com depressão, com algumas doenças, porque levantaram uma calúnia de que ele estava traindo a sua esposa. E o que é pior, a esposa acreditou naquelas pessoas. E aí o conselho chamou, o conselho lá da sua sede chamou, não quis ouvir, ouviu só o lado da a irmã que acusou, porque foi a irmã que falou, olha, o pastor tem um caso comigo. A irmã falou. E aí aquele pastor foi afastado, seus 3 filhos já desprezavam o pastor, e aí aquele pastor eles pagaram para o pastor ir para um sítio, o pastor não ficar na rua, aquela igreja, por os 30 anos prestado ali naquela igreja. E aí aquela irmã começou a adoecer, irmãos. Logo depois dessa calúnia, passou 1 ano, 2 anos, aquela mulher começou a pegar um câncer, e assim já no final do ano ela pegou o microfone e falou, olha irmãos, eu cometi um erro, quero pedir perdão. Eu gostava do pastor fulano de tal, e ele era daqui há 2 anos atrás. Eu era apaixonada pelo pastor, mas o pastor nunca correspondeu, e eu fiquei com raiva dele, raiva da família dele, porque era uma família bonita, e eu acusei ele, e eu quero pedir perdão. Irmãos, quando foram atrás do pastor, ele já estava muito doente, já estava à beira da morte, talvez ainda esteja vivo, essa história é uma história verídica. Então, a divisão, a falta de unidade, a falta de amor, ela causa estragos na vida do pastor e de sua família, e traz reprovação no nome de Cristo também, né? Nós estamos aqui em nome, nós somos embaixadores do reino, embaixador do céu, nós estamos aqui em nome de Cristo. Se você causa divisão, se você causa isso, você está ferindo diretamente o nome de Cristo. Se nós somos representantes dele, ele é o puro amor, pura unidade, e ele falou, né, que vocês possam estar unidos para que mostre que mostre que vocês são um comigo, e isso glorificará o Pai. Amém? Quem entendeu, diga amém. Então, por isso que eu coloquei ali essa família, até nem tinha lembrado dessa história, até representa muito bem aqui
ou ilustração. Pode passar, por gentileza. Amado, nós temos então a primeira divisão. Pastor, como é que começa então a divisão na humanidade? Quando você lê a Bíblia lá, você viu que a primeira divisão que causou uma dor no coração de Deus foi essa aí, ó. Lá no céu existia lá um querubim que a Bíblia descreve lá como... Irmãos, se você for ler a história aí de Lúcifer, ele seduziu nada mais, nada menos que um texto. Não está especificamente isso aqui. Isso aqui é uma junção que eu fiz. Não está escrito um texto, a terça parte, né, de forma específica. Você junta ali alguns textos que você chega nesse número. E meio ao engano e à calúnia contra Deus. Existem ministérios, existem igrejas, existem casamentos que foram desfeitos ou começaram a surgir porque houve justamente engano e calúnia contra o líder. Pastor, é isso mesmo? É isso mesmo, amados. Isso aqui é um princípio que nós temos que vigiar muito. Amados, a sedução. Mas, pastor, o que foi que causou dor no coração? Foi a questão ali, alguma questão material ou uma questão de vaga, né? Como é que ia ser um currículo, né, de Lúcifer? Não, irmãos. Sabe o que mais causou dor no coração de Deus? Foi que Lúcifer ele arrastou um texto. Foi que ele levou. Sabe o que mais causa dor no coração? É quando a calúnia, é quando a difamação, é quando a mentira, ela leva pessoas de perto de você amadas. Quantas pessoas já saíram de perto de você? Tenho certeza que já aconteceu isso. Por uma difamação, por uma calúnia de Satanás, por tentar desunir, por inveja, por ciúmes. Olha, fulano é assim, cuidado com o ciclano. E vai minando o coração de pessoas. Irmãos, eu tenho algo comigo aqui, e já chegaram, e sempre chega, e vocês sabem, eu sou muito sistemático. Pastor, fulano de tal, cuidado, vigia com ele, vigia com o ciclano, vigia com o líder tal. Irmãos, para mim não muda nada. Você pode falar dos meus líderes. Outro dia, na Tarde de Milagres, alguns anos atrás, vieram falar de uma líder que era grossa, que era isso. Eu falei, olha, você está muito equivocado. Porque eu tenho certeza que a fulano é assim. Vocês sabem que eu sou assim. E quando um líder fala do outro líder, eu falei, você está muito equivocado. Tenho certeza que não foi dessa forma. Ah, mas o fulano foi grosso comigo na sua ausência. Eu falei, não, houve algum equívoco, porque ele não é assim. Então nós temos que cortar isso, porque você cria um respeito que as pessoas... Agora existe o líder que alimenta, né? Existem pessoas que alimentam. É mesmo, ele fez isso. Aí você alimenta, e a pessoa vai começar a aumentar. O que era grão virou pão, e daí vai por diante, vira bolo e vai aumentando. Mas você sabe, você corta e depois você chama o fulano. Fulano, não queria te coisar, mas fulano chegou, falou, o que houve? Você está bem? Até quando me atinge, eu falo, fulano, a gente não está bem. Eu te amo muito, você me ama. O que aconteceu entre a gente? Não, pastor, porque não deu tempo e tal, me perdoe. Falando, tá, me dá um beijo aqui e para com a tua graça. Então, existem maneiras e maneiras de você cortar. Aqui foi justamente a dor que causou no coração. A terça parte, irmãos, você acha que é pouco uma terça parte? Você acha que é pouco? Irmãos, são muitos anjos convencidos. São muitos anjos seduzidos. É muita coisa uma terça parte. Quanto é a terça parte de 10? Vocês que são contadores aí. 3,3, olha, tá vendo? Olha, Rodrigo, quer te humilhar. Não estou causando a divisão. Terça parte de 10. A pessoa 3, de 30. Então, de 30 é? Estou ruim, né, irmão? De 30? Não, de 100, 33. É muita coisa, né? É muita coisa. Então, isso aqui é um princípio para nossas vidas. Onde a possibilidade da sedução, a possibilidade... Irmãos, se alguém vier falar mal de alguém para você, a possibilidade de estar aumentando é muito grande. Então, você já blinda o teu coração, já blinda a tua mente e vai tranquilo. Fala, irmão, fique em paz. Porque o fulano, ele não é de fazer isso. Então, defenda.
porque você não alimenta. Amém? Pode passar rapidamente, já estamos chegando aqui. Então, olha só, lá em Isaías, como caíste do céu? Irmãos, olha o posto aqui desse homem. Satanás se rebelou e foi expulso lá do céu. Olha aqui a posição. Como caíste do céu, ó estrela da manhã. Olha isso. Filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Coloca Isaías 14 aí, é possível colocar 14? Aí coloca o 11, o 12 e o versículo 13. Olha só, ele fala assim, derribada está na qual, o 12. Como caíste do céu, a estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Continua, tu dizia ao teu coração, eu subirei ao céu. Olha o coração de uma pessoa, irmãos, olha o coração aqui de muitos que querem pular atalhos. Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Então, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante a ti. Isso aqui é muito forte, irmãos. Olha aqui, ele estava num projeto pessoal, mas ele envolveu ali uma terça parte, dizendo, olha, vocês vão ganhar alguma coisa. Ele estava bem, ele tinha ali, amados, onde Deus tinha colocado, ele tinha um propósito para ele estar ali. Então, o lugar dele exato, era a estrela da alva, ele estava ali, mas ele olhou um dia para Deus e falou, olha, eu posso ser maior que Deus. E às vezes nós queremos coisas que Deus não quer para a nossa vida. Existem muitos amigos meus que começaram a estudar para ser juiz e falaram, Pantoja, nós vamos comprar o material e nós passamos na OAB antes de formar. A gente estava no nível assim de estudo, dava para a gente passar. Mas eu, sinceramente, eu nunca tive certeza que Deus queria que eu fosse um juiz. Eu vou falar para vocês, hoje eu sou muito mais feliz como pastor e advogado, né, do que um juiz. Mas eu falo para vocês, se eu me esforçasse uns 3 anos, eu passava. Dava para passar. Eu estava num ritmo muito bom ali quando eu fiz a OAB. Dava para passar. E tem muitas vagas para juiz, e quem é advogado aqui sabe. Sobra vaga para juiz, viu? Se você for pesquisar, né, irmã Vera? Sobra vaga para juiz. Então, não é difícil. Então, amados, Jesus diz, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago lá em Lucas. No livro de Apocalipse, Satanás ele é visto como uma estrela caída lá do céu na terra. Então, a primeira divisão, anote isso no seu coração, anote isso aí. A primeira divisão não aconteceu aqui no plano aqui terreno. A primeira divisão aconteceu lá no céu. Olha como isso aconteceu lá. Houve a sedução. E a segunda divisão, pastor? A segunda divisão já foi aqui, pode passar. A segunda divisão foi no Éden. Já foi lá, Satanás, ele caído, já caído, está aí a imagem, né? Lúcifer conseguiu seduzir o homem ao dizer que tinha uma opção melhor. Falando assim, ó, conversando ali com a Eva, e depois a Eva levou essa demanda a Adão, falou, olha, eu tenho coisas melhores que Deus ofereceu. Irmãos, Satanás, ele tem esse mesmo princípio. Olha, eu tenho coisas melhores. Pastor Marcelo, eu tenho coisas melhores. Fulano, eu tenho coisas melhores. Eu tenho casamento melhor para você que já é casado. Tenho uma mulher melhor, tenho um homem melhor, tenho um cargo melhor. Faz dessa forma. Então, Satanás trouxe esse princípio lá e conseguiu ali. Essa foi a segunda divisão. A segunda divisão, então a primeira lá no céu, a segunda divisão já acontece aqui na terra. Que coisa. Pode passar aí? Lúcifer. Olha só aqui o conceito. É a mesma coisa que diabo. Então, quando você observar uma falta de união, o nome diabo em grego, que é diabolos, significa aquele que desune.
Olha aqui a desunião. Da onde vem, pastor? Está uma desunião lá em casa, está uma briga, está uma... Diabo, irmão. Satanás, que significa, ele inspira ódio, inveja, e ele é caluniador e o próprio espírito de mentira. Eu cheguei para orar em uma casa, eu estava lá e eu via um pequeno demônio, algo escuro assim, igual uma sombra, e eu orei a Deus, antes de falar para a esposa, eu falei assim, irmão, os últimos dias aqui vocês têm brigado muito, por sem motivo. Aí falou, pastor, bateu assim, pastor, como é que o senhor sabe? A gente não tinha lhe contado não, mas nós estamos brigados. E é uma briga sem motivo no nada. Eu falei, não, irmãos, é porque quando eu cheguei aqui, eu via, já contei, eu acho isso aqui para vocês, eu via aqui uma sombra de um ser desse tamanho aqui, e eu sei que isso aqui é um espírito maligno, que causa divisão. Ele que está causando isso aqui, mas em nome de Jesus, nós vamos orar e vai partir em retirada aqui, e nós apresentamos ao Senhor, dentro daquele culto ali que nós fizemos, e o diabo, eu vi aquele diabo saindo, pulando pela janela, indo embora. Eu nunca vou esquecer desse testemunho, uma experiência do meu ministério. Então, Lúcifer, que é a mesma coisa que diabo, o nome de diabo grego diabo, que significa aquele que desune, inspira ódio, inveja e caluniador, e o próprio espírito da mentira. Então, onde há a desunião, onde há ali, mascarado muitas das vezes, há por detrás a mão de Satanás. Mas em nome de Jesus está repreendido, pode passar. A divisão em Israel, irmão. Olha, amados, a maior divisão lá em Israel, se você está ali no livro de Gênesis, você vai ver lá, a separação dentro já de Israel é entre Abraão e Ló. Vocês sabem, que os pastores de Abraão começaram a contender com os pastores de Ló. Então Ló olha para as campinas do Jordão e ele toma uma decisão. Não, eu vou para cá, eu vou para o melhor. E Abraão falou, não, Deus tem propósito. Se eu for para o vale, Deus está comigo. Se eu for para o oposto das campinas, Abraão sabia que Deus era com ele. E ele foi para o outro lado. Depois, nesse episódio, você vai ver lá que os anjos aparecem a Abraão na porta da tenda. E eles vão destruir agora Sodoma e Gomorra. E quem é que está lá na porta da cidade de Sodoma e Gomorra? Ló. Porque Ló, estava incomodado com a questão de ter pouco pasto, e o seu tio, que honrou, trazendo Ló, falou, olha, não dá para a gente conviver. Você observa que às vezes é assim? Você que já estendeu a mão para essa pessoa, você que já estendeu a mão para alguém, e você cuidou. Nós pastores, então, irmãos, nós somos recordistas disso. Nós cuidamos, estendemos as mãos, oramos junto, restabeleceu. Aí a pessoa, 2 anos depois, falou, olha, agora já não dá mais para a gente conviver. Então, escolha, vá para Campina do Jordão, pode ir, em direção a Sodoma e Gomorra, cuidado, que o fogo e enxofre continua caindo até hoje. Foi o que aconteceu. Primeira divisão de Israel foi essa. Ainda Deus permitiu, lá no capítulo 27, Esaú e Jacó, filhos de Isaac. Vocês vão ver que existe toda uma trama ali, de Jacó e a sua mãe, para colocar pelos, e quando Isaac já era velhinho, não enxergava, e ali já tinha também roubado a primogenitura por um prato ali de cozido, e ali houve a separação. Jacó teve que sair correndo, porque Esaú prometeu que assim que morresse Isaac, ele iria matar o seu irmão. E ali houve essa permissão. Mas, amados, sabe o que mais frustra lendo a Bíblia, de todo o histórico da Bíblia, é essa separação que eu vou falar aqui. Muitos adolescentes não sabem, mas todo aquele povo que cresceu ali e Deus tira com a mão forte do Egito, aquele povo ali começa a usufruir do maná e do cuidado de Deus. Agora são 12 tribos, Dan, Naftali e tribo de José, todas aquelas 12 tribos unidas num só propósito, para uma sobrevivência, lutando juntos. Lá em 1 Reis, você vai ver essas tribos se dividindo e houve muito sangue. Quando ali o rei Salomão, ele deixa o poder a Roboão. Roboão, ele vai se aconselhar com os jovens e fala, olha, você está tendo muito
muitos impostos ali para o lado de Israel, lá do norte, e aqueles impostos estavam incomodando, e quando houve a morte, eles foram lá, olha, o imposto aqui está muito pesado, estamos sustentando o império. E aí ali Roboão, ele foi se aconselhar com pessoas jovens, falou, olha, tem que apertar como o dedo mindinho foi o teu pai, agora nós vamos apertar ainda mais. E ali houve a separação, e ali Deus levanta no reino ali Jeroboão. Então já o reino do norte ali é triste e descontente com esse tributo ali, amados, há brigas entre os irmãos, entre as tribos, cheio de histórias, cheio de milagres, e ali houve essa separação de Israel e Judá. Formou-se assim o reino de Judá ao sul, com sede em Jerusalém, e Israel ao norte, com capital em Samaria. Então, essa aqui foi uma divisão que foi muito dura da Bíblia, as consequências, nós podemos falar aqui muito dela. Me impactou quando eu era adolescente, eu vi essa divisão. Mas, por fim, o prejuízo que causa a divisão, só para nós finalizarmos aqui, lá em Mateus capítulo 12, verso 25 e 26. Disse Jesus, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Toda família dividida contra si mesma ficará deserto. Todo filho que se levanta contra seu pai ficará deserto. Todo pai que se levanta contra seu filho ficará deserto. Todo membro de igreja ficará deserto. Todo pastor que se levanta também contra os membros, deserto. Todo grupo, isso aqui é um princípio. Toda cidade ou casa dividida, ou seja o que for, contra si mesmo, não subsistirá. É um princípio, é um prejuízo, é a consequência. Se Satanás, então, ele estava acusando ali, né? Olha, isso aqui, Jesus, não estão com a gente, acho que estão expulsando ali. Se Satanás impede a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Se há divisão, não há como subsistir. Se há duas visões, não há como subsistir. Se há ali contendas, não há como subsistir. Fique de pé, mas em nome de Jesus, na sua casa vai haver no ano de 2024 apenas uma visão, apenas um direcionamento, uma voz, que é a voz do Espírito Santo, que vai atuar todos os dias. É o Espírito Santo que vai conduzir, é o Espírito Santo que vai atuar, vai dirigir. E se houver algum exeque, algum espírito de contenda, em nome de Jesus, ficou para trás, ficou para o passado, porque este ano é um ano de crescimento. Em nome de Jesus, haverá crescimento em todas as áreas da sua vida. Em concordância, se diz? Amém. Nós concordamos, Senhor. Haverá unidade, haverá união, haverá a mesma visão. Aleluia. Eu creio, amados, nessa palavra, que haverá a mesma visão, haverá a mesma unidade, e de Deus virá o crescimento. Amém, queridos? Amém?